Boa noite, pessoal! Chegamos ao nosso quinto vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre os modelos de envio para RNDS do registro de imunobiológico administrado em campanha e registro imunobiológico administrado em rotina. Eu fiz um novo formatinho porque no vídeo anterior eu expliquei sobre o resultado de exame laboratorial. Só que eu não gostei muito do resultado, então para esse vídeo eu mudei o formato para ficar mais claro como a gente deve montar o modelo de dados do imunobiológico de campanha e de rotina. Se der certo, eu gravo já para o de exames laboratoriais. Tranquilo? Então, nós temos dois tipos de registro. Se a gente entrar aqui na documentação da RNDS, nós vamos ver quais campos que o Ministério quer que a gente envie quando a gente for enviar um registro de administração de imunobiológico em campanha e em rotina. Mexendo um pouco nos documentos que existem na RNDS, eu percebi que a gente pode enviar mais campos do que só dos que estão aqui. Porém, eu vou ficar nesses porque, se está divulgado dessa forma, eu entendo que são esses os campos que o Ministério quer que a gente envie para eles. Bom, traduzi toda essa tabela em dois documentos Word, né? Então, como que vai ocorrer a explicação de hoje? Eu vou começar no documento Word, uma explicação mais simples. Depois, eu vou passar para um Google Sheets, numa explicação um pouco mais estruturada. E enquanto eu explico o Google Sheets, eu vou explicar também o JSON, para ver se eu consigo equilibrar como a gente deve montar cada campo com o que deve ter em cada campo. Bom, para o imunobiológico de campanha, ele é mais simples que o de rotina. A gente precisa enviar a identificação do paciente, informações do contato, no caso, o estabelecimento de saúde e o identificador profissional, o grupo de atendimento, data de administração imunobiológico, nome do fabricante, lote e dose. Simples. Então, numa primeira parte, a gente fala para quem foi administrado, quem administrou e onde administrou. Numa segunda parte, a gente fala mais sobre o imunobiológico em si. E isso fica, a estrutura da RNDS, do modelo de dados, denota isso também. Então, vão ser duas partes. O que a gente falou lá, o transiente 0, vai denotar esses pontos aqui. Na verdade, 1 também, a gente vai falar que aquilo lá é um RIA, né? O transiente 1 vai ser sobre a imunização. Para o imunobiológico administrado em rotina, a gente vai ter a primeira parte igualzinha e a segunda parte também vai ser sobre imunização. Só que ela vai ter algumas coisinhas diferentes. No caso, a estratégia que a gente está usando nessa aplicação, né, nesse registro. Então vão ter os campos mais específicos: estratégia, pesquisa clínica, protocolo de estudo da Anvisa, versão do protocolo, número do registro. De resto é realmente a mesma coisa: data de imunização, imunobiológico, nome do fabricante, lote, dose, via de administração e local de aplicação. Tem uns campinhos novos aqui, mas também bem simples de serem compreendidos. A planilha eu estruturei dessa forma. Estou tentando deixar o mais mastigado possível para ficar mais fácil automatizar tudo isso quando alguém for implementar isso no sistema através de um script. Para ficar muito mais fácil de montar essa lógica dentro do sistema. Tudo que está aqui, vamos começar pelo de rotina, beleza? Tudo que está aqui é o que estava aqui no de rotina, só que eu coloquei em outro formato. Então, a gente tem o registro do imunobiológico administrado em rotina, o identificador de indivíduo, o CNES, o CNS, o imunobiológico, o fabricante, por assim vai. Mas a gente também tem alguns campos novos. Esse meta aqui é um metadado falando sobre o próprio documento e um ID único registrado ali no documento FHIR. Então, já vou mostrar o JSONzão aqui. Por quê? Se vocês assistirem a última aula sobre o registro de exame laboratorial, vocês vão ver muita semelhança e já não vou ter tanta dificuldade em entender esse documento. Resource Type Bundle, Timestamp, Last Update, Type Document. Isso daqui igualzinho o primeiro. Depois, Identifier. O Identifier também é igualzinho, porque a gente vai enviar, vai colocar o URL para que a gente está se referindo. Esse número aqui vai ser o ID do solicitante. E esse valor vai ser um ID para o registro único desse imunobiológico. Então, os registros aqui tem que ser únicos. Se eles se repetirem, quer dizer que você está se referindo ao mesmo registro. Aí a gente vai ter a entrada vai ter o T0, que eu comentei lá,
e o T1. No T0, a gente vai repetir a estrutura de novo aqui no começo. Resource Type Composition, porque esse documento é uma composition, a RNDS fez tudo se baseando em composition. A gente vai ter o meta, que é o metadado, que a gente vai colocar profile e falar que isso daqui é um registro imunobiológico administrado em rotina. É a versão desse registro, né? Depois o status final, quer dizer que ele é a última versão desse documento. Um título que não é obrigatório, e aí a gente vem para o que é mais difícil de se compreender. Até o momento, quando a gente lê esse documento aqui, ele fala que a gente tem que ter esse dado. Só que a gente não vai simplesmente escrever grupo de atendimento, 2 pontos e o nome do grupo de atendimento. Tudo isso é baseado em códigos, sistemas e valores. Só que a gente tem, eu acho que 5 ou 6 formas de representar isso dentro de um documento FHIR. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar explicar para vocês essas diferentes formas. Então, primeiro a gente vai poder ter o nome do campo. Por exemplo, vamos pegar aqui nome do fabricante. Nome do fabricante, o coding. Eu vou ter o system. Eu vou ter um link para o que eu estou me referenciando, que é muito parecido com esse, né? Então vai ter saúde.gov.br, daí BR, nome do fabricante. Vai ser alguma coisa muito assim, nesse sentido. E daí eu vou poder ter um value ou um code. Então essa estrutura vocês vão ver que se repetem. E daqui a pouco vai dar para entender melhor, consolidar mais esse conhecimento. Uma estrutura é essa, que vai ter o code, system, value. Outra estrutura é code, system e code. Normalmente esse value é usado para quando a gente vai declarar CNS do profissional, CNS do cidadão, CNES do estabelecimento. E o code é mais para qual que é o tipo de registro dessa vacina. É dentro de uma OBS, é fora de uma OBS, é uma campanha especial. Então é para representar o código que já está cadastrado. Depois, Identifier, System e Value. Esse Identifier, System e Value é usado muito quando eu estou também me referenciando ao autor daquele registro, o autor da pessoa que vacinou, do cidadão que foi vacinado. Então, sempre que tem esse Identifier, está identificando uma pessoa física ou algum estabelecimento. E esse MetaProfile, que é o que está colocado aqui. Então, sempre que nos documentos da RNDS, né, que eu for falar de metadado, essa é a estrutura que a gente vai usar. Então eu já vou começar explicando pelo meta para entender como essa planilha está funcionando. Aqui, ó. Então, beleza, a gente tem que ter um metadado e eu coloquei aqui. Tem que ter meta, entre aspas, 2 pontos, profile e o link aqui dentro. O link está dentro desse campo aqui. Então, eu vou ter que colocar esse valor aqui dentro desse link. E fica assim no final das contas, que é do mesmo formato que está lá no JSON. É muita coisa para absorver agora. Eu tenho essa planilha, eu vou criar um para cada tipo de registro. Se alguém quiser ela, é só mandar mensagem para mim que eu disponibilizo. Não tem problema. Então, qual que é a minha intenção com esse primeiro JSON? Eu vou passar campo por campo e vou preencher ele com vocês, com as informações que não são repetidas sempre em todos os registros. Mas vamos lá então. Aqui está falando que a gente vai precisar do identificador de indivíduo, estabelecimento e do profissional. Para eu me referir a um estabelecimento, a um paciente, eu vou usar esse daqui, então, identificador do indivíduo. Subject, sujeito, identifier, system e value, que é aquele padrão que eu falei, né? Então, subject, o cidadão, ele tem esse identificador baseado nesse link aqui, que é o CPF ou o CNS do cidadão. Ficaria assim. Aqui, de novo, vai ser sempre estático quando a gente for se referir ao indivíduo e esse valor que vai mudar. Quando a gente for se referir ao estabelecimento de saúde, vai ser esse valor. Então, ao invés de subject, vai ser author. Depois, identifier, system value, igualzinho o anterior. Vamos colocar aqui. Então, por enquanto eu estou falando que isso daqui é um documento relacionado à administração de rotina, foi administrado para esse indivíduo, o autor foi esse autor aqui, na verdade, o estabelecimento onde foi aplicado é esse daqui. Se eu quiser colocar também o profissional, a gente vai usar a mesma estrutura. Então, identificador de profissional,
author, identifier, system, value. Só que isso está errado no JSON, porque eu estou declarando duas vezes a mesma variável, digamos assim. Então a gente teria que adaptar um pouquinho quando a gente envia dentro de um campo duas informações. Eu já deixei registrado aqui para ficar até mais fácil. Como que ficaria? Eu declararia identifier, system, value, fecharia todas as chaves, colocaria a vírgula e faria de novo identifier, system e value. Como o Fire vai saber do que a gente vai falando é através desse system, desse link aqui falando que isso daqui é a pessoa jurídica, isso daqui é o estabelecimento. Além disso, nessa primeira parte, a gente sempre vai colocar ao que a gente está se referindo, né? O tipo de documento Fire que a gente está falando. No caso, a gente vai usar type, coding, system e code. Para esse valor sempre vai ser fixo e sempre vai ser RIA. Por motivos de lógica, para eu conseguir ler melhor, eu coloco o primeiro aqui. Então a gente fala que isso é um RIA para esse cidadão, nesse estabelecimento, com esse profissional. A primeira seção é isso. Agora vamos para o registro de imunização. Vai se repetir a mesma lógica do de cima. A gente vai ter o meta, a gente já está ali em cima. A gente vai ter o meta, profile, vai falar que isso aqui é um imunobiológico administrado. E status final, a versão final. Vamos começar a falar do imunobiológico em si. Aqui tudo se repete muito, então eu vou dar uma acelerada. Colocar o imunobiológico, nome do fabricante, local de aplicação e via de administração. Como a gente pode perceber, o que muda sempre aqui é esse iniciozinho. Tipo, subject, author, vacine code, daí a gente sempre usa o mesmo padrão, ou um daqueles 4 padrões ali que eu mostrei, né? Então, vacine code, code system, ele é um imunobiológico de código 15. Manufacturer, quem fez, então o fabricante, de valor 142. O site, que é o local de aplicação, 7. O route é 10.885. E aqui, para não deixar vocês na mão, nesse documento eu já estruturei certinho o local que exibe esses valores dentro do Simplifier. No caso aqui, a via de administração tem esses códigos aqui. Então tem bastante código. E esses são os códigos válidos, são os códigos que eu posso colocar lá no documento Fire. E assim vai para tudo o que tem o Simplifier. Já tem uma tabela pré-pronta, a gente só tem que consumir os dados de lá. Também é solicitado que a gente coloque a dose number string, que é a dose. Então, e o valor 1. Uma dose. Depois disso, vamos colocar detalhes. Eu coloquei em detalhes porque não tem um nome bom para isso, na verdade. É a origem, o local. Então vamos colocar aqui report origin e ver o que significa esse. Quais são os dados válidos nessa tabela, né? Então, a gente tem 1, que é registro anterior, transcrição de caderneta, e 02, que é vacina no exterior. Vocês podem ver que aqui tinha um valor 99. Era um valor que era possível antes, porém não é possível agora. Se a gente vir no History e clicar em aqui, a gente vai ver que então que o 99 era o registro de caderneta, mas ele foi alterado para ser o 1. Por último, a gente tem um conceito novo que aplica as extensões, por isso que também é interessante entender sobre o Fire. A gente coloca esse pontinho aqui no final. A gente fala o protocolo aplicado, extension, da URL, falando que é a estratégia de vacinação. E colocamos value codable concept, coding, system, de novo a URL, estratégia da vacina, e o valor aqui. Esse valor, de novo, está aqui no Simplifier. Então a gente poderia colocar 7, que é soroterapia. Então é isso, pessoal. Acabamos falando somente da administração em rotina. Como eu só tenho 15 minutos por vídeo aqui no YouTube, não deu tempo de falar na administração em campanha. Mas vou falar dela no próximo vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível, inclusive encaixar o registro de exame laboratorial junto com ela, ok? Então, muito obrigado, agradeço a todo mundo. Aguardo feedbacks. Pode mandar mensagem, vou ficar muito feliz de conversar com vocês.